Salve, salve minha galerinha mais ou menos nerd, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós vamos fazer a revisão para a galera do terceiro ano, falando sobre a localização do território brasileiro. A gente vai ver algumas características daquelas que a gente conversou em sala e fazer aí um pequeno resumo para poder dar uma força para vocês na prova. E aí a gente vai começar aqui basicamente, vendo uma parte de localização. Entender que o nosso país ele tem grandes extensões em relação à latitude e à longitude. Isso vai refletir numa série de características que só países com tanta extensão podem apresentar. O nosso país ele é cortado pela linha do Equador, e isso faz com que 7% do nosso território se encontre na parte norte, no hemisfério norte, e 93% dele se encontre no hemisfério sul. Em extensão territorial, levando em consideração o critério de terras descontínuas, o Brasil ocupa a 5ª posição. Mas se o critério não fosse, ou basicamente ele fosse contínuos, a gente ocuparia a 4ª posição. O nosso território ele apresenta, em relação à América do Sul, 47% do território americano, no caso do Sul, que é composto, além do Brasil, por mais 12 países. Desses 12, apenas Chile e Bolívia, esses que eu estou riscando, não apresentam, na verdade, não fazem fronteira com o Brasil. Então o Brasil tem uma extensão bem considerável e acaba que possuindo aí uma série de vizinhos. Os nossos limites, levando em consideração o critério longitude, é o Acre e a Paraíba, e na longitude, Roraima e o Rio Grande do Sul. E é basicamente isso, no caso do Acre e da Paraíba, que vai fazer com que a gente tenha uma série de horários diferentes, a questão do fuso horário. Em relação a Roraima e o Rio Grande do Sul, a diferenciação climática, que serão assuntos que a gente vai estudar no decorrer do semestre, que se aproxima. Essa eu estou fazendo aqui a linha do Equador, que é essa deitada em pé o meridiano de Greenwich, só para destacar a nossa posição em relação ao globo terrestre. O Brasil é um país totalmente ocidental, isso significa que ele está totalmente a oeste. E em relação à latitude, nós temos boa parte no hemisfério meridional, que também é chamado de austral, que é a mesma coisa de hemisfério sul, abaixo da linha. Já a pequena parte, 7%, se encontra no hemisfério norte, que também é chamado de hemisfério boreal ou hemisfério setentrional, que ficam a parte aí acima da linha do Equador. Depois que a gente terminou essas características, a gente foi ver o que é que o Brasil faz para poder organizar e, de certa forma, assegurar a posse desse território. Um dos primeiros projetos foi a faixa de fronteira, que é uma faixa delimitada em relação aos outros países para dentro do nosso território. São áreas aí medidas em relação a 150 quilômetros de extensão, elas possuem, fazendo fronteira com 10 países da América do Sul e, no nosso caso, 11 estados estão dentro dessas faixas de fronteira. Essas faixas de fronteira também elas são divididas por arcos, norte, sul e central, e é um local onde apenas empresas brasileiras podem realizar atividades econômicas, desde que elas tenham autorização do governo federal. Depois a gente conversou sobre o projeto Calha Norte, que é um projeto que acontece principalmente na Amazônia, no Rio Amazonas, que acontece também no Arco Norte, por ser uma área de difícil acesso, muito rica em floresta e também rios, existe uma segurança militar que serve para proteger a população do local de atividades ilegais que, porventura, o território facilita. Então, existe todo um aparato, toda uma segurança militar para evitar esse tipo de problema. Somado a isso, nós temos o CIPAM, que é o Sistema de Proteção da Amazônia. Ele é um sistema que visa não só proteger, mas também desenvolver o que nós chamamos de Amazônia Legal, que compreende aí a mais ou menos 7 estados brasileiros. Não sei bem a quantidade, mas é aproximado isso. E depois, para ajudar nessa proteção e desenvolvimento, o governo também criou o CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia,
que é todo um aparato aí de satélites que coleta dados para evitar também uma série de atividades ilegais que são muito comuns na região. No finalzinho a gente falou sobre o projeto Radan, que é um projeto mais de cunho de estudo físico, né, das características físicas do nosso território. Então ele se preocupa aí com a questão dos aspectos físicos, como vegetação, hidrografia, relevo, e além da Amazônia ele se estendia também para o Nordeste brasileiro. Com o decorrer dos anos, o governo federal ele ampliou o projeto para a Radan Brasil, e hoje nós temos esse sistema que faz todo o estudo físico, não só na Amazônia e no Nordeste, como era a previsão inicial, mas em todo o território brasileiro. Então foi basicamente isso que a gente começou. Depois a gente foi para a parte final, que é o nosso capítulo 3, onde a gente vai ver alguns aspectos administrativos do nosso território. O Brasil, como eu conversei, ele é um país que adota o sistema presidencialista e que tem uma organização em federações, que é basicamente os estados que nós conhecemos, né? A gente viu que esses estados eles possuem uma certa autonomia, né? Eles somam aí no total 26 estados e um distrito federal, que a gente vai conversar daqui a pouco. E eles têm autonomia em relação a questões políticas, definir cargos públicos, secretarias, etc, etc. Também tem autonomia em relação à questão da arrecadação, né, dos impostos que serão cobrados nos estados, e ainda em relação à legislação, que é a ideia das leis, né? Então, os estados eles possuem essa autonomia desde que eles estejam pautados, né, assegurados pela Constituição Federal. Agora é importante a gente destacar que essa autonomia ela não é total, porque os estados eles não podem ter uma lei, eles não podem ter uma ação que não condiza com a Constituição Federal de 1988, como acontece em outros países que os estados têm total autonomia para decidir o que vai fazer, o que não vai, outro e assim por diante. Tá? Então essa Constituição ela tem que ser a base, ela é o documento que rege todas as ações dentro do âmbito federal do nosso país. E aí por último o Distrito Federal, que é Brasília, né? Que é o centro de decisões, o centro de poder do nosso país. No caso do Distrito Federal, o que acontece lá é o que nós chamamos de lei orgânica. E essa lei orgânica ela faz do Distrito Federal uma administração diferenciada em relação aos outros estados. As primeiras, aí, o que a gente destacou lá, é que o Distrito Federal ele não tem municípios, ele tem regiões administrativas. A escolha da liderança dessas regiões elas não acontecem pelo voto popular, ela é indicada, né, pelo o governo federal, então é uma série de mudanças aí em relação aos demais estados. Então galera, essa é a nossa revisão, eu espero que o vídeo possa ajudar vocês no que vocês estão estudando aí, então assiste o vídeo, estuda pelo livro, estuda pelo que a gente fez no caderno, e eu vou estar torcendo aí pelo resultado bom. Boa prova para vocês, um abraço.